Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco, que Deus possa abençoar a sua casa nesse domingo, e mais uma vez entramos com esse culto online para te abençoar, e eu creio que Deus tem uma palavra gloriosa, abençoada, para fortalecer a sua vida, a sua casa e tudo aquilo que você precisa nessa noite. E antes de começar, eu quero orar e pedir a direção de Deus para essa palavra. Você que está na sua casa, curva sua cabeça e vamos orar, porque Deus vai trazer algo grande para a sua vida em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós glorificamos o Teu nome. E em nome de Jesus nós entramos agora na Tua presença para trazer uma palavra Tua direto do Teu trono e do Teu reino. E o Senhor traz essa revelação para nos edificar, para nos fortalecer, para trazer libertação e para trazer cura. E também para nos ensinar nesses tempos, Senhor, trabalhosos e difíceis. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Usa minha vida como canal de bênção para abençoar, Senhor, cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Abra a palavra de Deus, você pode acompanhar comigo aí na sua casa, em Mateus capítulo 15, no versículo aí 21, que diz o seguinte, esse trecho é muito conhecido, fala sobre a mulher cananeia. Diz o seguinte, versículo 21, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saída daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram dizendo, despede-a, que ela venha atrás, gritando. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu e disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus disse-lhe, ó mulher, grande é a sua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Irmãos, nesses tempos, e meditando na palavra de Deus, esses tempos difíceis, esses tempos que nós estamos passando, porque a vida do cristão é uma prova constantemente, Deus tocou no meu coração que é tempo de nós muito mais perseverarmos. Temos perseverança e também temos fé. E aqui essa mulher, nós vamos falar nessa noite sobre as atitudes de fé dessa mulher. Da fé e da perseverança dela. E é isso que nós precisamos nesse dia, querido. Alimentarmos da fé e também buscarmos com perseverança e persistência aquilo que Deus tem proposto para nossas vidas. E as nossas vidas é uma constante batalha. E perseverança, querido, quer dizer, eu notei aqui, é ter força, paciência, para não desistir. A pessoa que persevera, ela vai enfrentar dificuldades, desafios, em tempos de espera, não sem desanimar, para alcançar o seu objetivo. Eu creio que todos nós estamos nessa batalha, nesse caminho, essa caminhada. E muitas vezes pode ser que você esteja enfrentando uma luta tremenda, aí na sua casa, sua família, seu trabalho, uma luta pessoal, uma luta espiritual, mas nessa noite nós vamos falar dessa mulher, da atitude de fé que ela teve e de perseverança. Perseverança é uma parte muito importante da nossa vida cristã, da nossa vida com Cristo, da nossa caminhada, porque nos ajuda a manter os nossos olhos no alvo, e nosso alvo é Jesus Cristo, nosso alvo é o céu. Na Bíblia encontramos vários exemplos de perseverança e de fé, conhecemos o nome de muitos deles, as obras que fizeram para a glória de Deus. Nesse trecho que nós lemos aqui em Mateus capítulo 15, fala dessa mulher cananeia, porém sem mencionar o nome dela. E é surpreendente a fé dessa mulher. A única coisa que sabemos dessa mulher é que ela é cananeia, ela é uma estrangeira, e ela tem uma filha que estava endemoniada. Então ela tinha um grande problema na casa dela. Pode ser que você não tenha uma pessoa endemoniada, ou sim. Pode ser que esteja enfrentando outro tipo de problema na sua vida. Mas eu creio que essa atitude de fé, nós vamos falar aqui nessa noite,
vai te ajudar a vencer os obstáculos. A história da mulher cananeia é uma lição do quê? De persistência, de humildade e também de fé. Se você tem fé, você deve ter essas atitudes. Se você não tem essas atitudes, hoje é dia de você pedir a Jesus para lhe dar mais fé, para você prosseguir nessa caminhada. O primeiro exemplo, primeira lição desse texto, dessa mulher que ela nos mostra, é que quem tem fé nunca desiste. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte, muito conhecido: ora, sem fé é possível agradar-lhe. Agradar-lhe quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que se aproxima dele, creia que ele existe. E ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador daqueles que os buscam. Nessa passagem bíblica, vemos essa mulher. Irmãos, essa mulher estava determinada no seu coração a ir até Jesus, a lutar pela sua causa, a lutar pela sua filha, a lutar e pedir socorro para que Jesus viesse com a providência e curasse a sua filha, libertasse a sua filha. Então aqui está um exemplo de que essa mulher ela teve obstáculos. Quando os discípulos viram essa mulher, como era uma mulher estrangeira, ele falou: despede, porque ela vem correndo. Então ela teve um obstáculo, uma resistência. Nessa passagem ela estava determinada o quê? A lutar. Então, o seu motivo era válido. No entanto, os discípulos disseram para Jesus: manda ela embora. Não deixe ela chegar perto. Olha o obstáculo. Mas não foi o que Jesus fez. Jesus não atendeu o apelo ou o mandado dos discípulos, a orientação dos discípulos. Mas Jesus testou a fé daquela mulher. Ela não desistiu, ela perseverou e ela se aproximou de Jesus. Queridos, não sei qual é o seu problema, mas em vez de você desistir, você tem que persistir, você tem que ir até Jesus. Então você precisa se levantar nessa noite e ir até Ele, como essa mulher foi. Eu não sei quais os obstáculos, eu não sei como anda a sua fé, eu não sei o que está te impedindo, mas nessa noite você está chegando perto de Jesus e os obstáculos estão caindo por terra em nome de Jesus. Ela foi até Jesus porque Ele era o único que poderia resolver o seu problema. Talvez você recorreu a muitos lugares, a muitas pessoas, mas ninguém pôde resolver o teu problema. Mas você veio na fonte certa, é vir até Jesus, é ir até Deus, é ir por intermédio de Jesus para que o seu problema seja resolvido. Muitas vezes desistimos facilmente, queridos. Ao primeiro obstáculo, à primeira resistência, desistimos facilmente. Deixamos para lá, ficamos moribundos e tristes, nos abatemos, nos deprimimos e deixamos de buscar. Não lutamos pela nossa família, não lutamos pelas pessoas que estão ali na nossa volta ou na nossa casa. E eu lembro de um texto que eu gosto muito, que é em Neemias 4,14, quando Neemias estava restaurando ali aquele muro, com muita resistência, porque os inimigos tinham o quê? Tinham colocado resistência, tentando minar a força, a fé daqueles que estavam trabalhando naquele muro. Mas Neemias, dirigido por Deus, um homem dirigido por Deus, um líder, que foi enviado por Deus para restaurar os muros daquela cidade. Ele diz o seguinte, em Neemias 4,14, da parte B: pelejai, lembra do Senhor, lembra que Deus é terrível e poderoso, mas pelejai pelos vossos irmãos, os vossos filhos, vossas mulheres e as vossas casas. Talvez Deus é isso que está falando para você agora. Não olhe para a resistência, para o inimigo que ele está fazendo, ou zombando, ou tentando minar a tua resistência, ou tentando barrar o trabalho que Deus quer fazer na tua vida. Mas peleja. Pelejar é lutar, pelejar é se levantar, pelejar é trabalhar, pelejar é arregaçar as mangas e continuar. Não desista da sua família, não desista dos planos que Deus tem na sua vida, no seu ministério e no seu chamado. Há uma atenção aqui. Apesar de sermos encorajados a perseverar, temos que ter muito cuidado de não perseverar ou buscar aquilo que é errado. Se pedimos algo que Deus está falando, não, queridos. Mas mesmo que assim nós insistirmos, seremos prejudicados pela nossa insistência.
Se Deus está falando não àquilo que está buscando, não insista. Outras vezes Deus pode dizer, agora não. Então você espera em Deus. Ou se Ele falar, não é tempo certo para receber o que está pedido, então espere em Deus. Aleluia. O ideal é encontrar um equilíbrio naquilo que você busca, naquilo que você almeja e aquilo que você está esperando. Esse é o ponto de equilíbrio. Tenha fé, tenha certeza. Porque a fé, diz na Hebreus 11, é um firme fundamento. Fundamento é sólido. Esse prédio está construído sobre um fundamento. Então ele não se abala, porque o fundamento é profundo, é resistente. Então, para segurar tudo aquilo que é construído, para ficar firme e não se abalar nos intempéries da vida. Então a sua fé é o seu alicerce. E a fé é a fé em Deus. É aquilo que você está buscando, em nome de Jesus. Irmãos, como podemos ter certeza que quando perseverar ou não naquilo que nós estamos buscando? Em primeiro lugar, nós devemos ver aquilo que estamos pedindo está de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz lá em João 14, versículo 13, diz o seguinte: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Às vezes pedimos muitas coisas, e pedimos até em nome de Jesus, mas tem o seguinte: antes de pedirmos, e qualquer coisa que pedimos, achar que Deus está atendendo, precisamos ver se está de acordo com a vontade de Deus. O equilíbrio, a fé e a persistência tem que estar embasado na palavra. Essa resposta você vai encontrar também em 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então esses dois versículos se completam. Eu peço em nome de Jesus para que o Filho seja glorificado, mas também eu peço de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Graças a Deus. Irmãos, o que é que Deus nos traz? Ele traz paz. O que Deus deixa para nós, o que Deus traz até nós, o que Deus permite que chegue até nós, o que nós pedimos, se estiver de acordo com a vontade de Deus, vai trazer paz e refrigério ao seu coração. Ele não vai deixar você intranquilo, porque o Espírito Santo vai testificar no seu coração. É tempo de busca, é tempo de buscar, é tempo de lutar. De qualquer forma, se você não tem certeza, peça orando, peça em oração, sabedoria a Deus, e o conselho e a direção conforme a palavra de Deus, para lhe ajudar a tomar a decisão correta e acertada. Então esse é o primeiro lugar. Essa mulher persistiu e buscou, ela foi até o Senhor, não se deteve diante da dificuldade. Que toda dificuldade que está te barrando, que ela não impeça você de chegar até o seu alvo, até o seu objetivo, porque Jesus vai segurar na sua mão e vai também te dar vitória. Quem tem fé, segundo ponto, quem tem fé, nunca deixa de adorar. Lá no versículo 25, ela diz o seguinte: quando houve impedimento, quando Jesus disse que ele foi enviado não só às ovelhas, aos judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela chegou e a atitude dela diz que ela adorou. Eu imagino que aquela mulher se prostrou diante de Jesus, e ela dizendo, olha a adoração dela: Senhor, socorre-me, aleluia. Irmãos, na vida nós temos vezes muitas coisas que não acontecem de acordo com a nossa expectativa. Muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, ou do jeito que nós planejamos com as nossas expectativas. Jesus parece dar um forte não àquilo que nós estamos pedindo. Foi do mesmo jeito dessa mulher. A hora que ela chegou, parece que foi um não. Mas veja a atitude dessa mulher. Ele mencionou que ele veio somente salvar as ovelhas perdidas de Israel, pois não era tempo de ele atingir os gentios, aqueles que não eram de Israel. Mas qual foi a reação dela? Qual foi a reação dela quanto a esse não aparente de Jesus? O que ela disse? Ela prostrou e pediu socorro. O Salmo 130 diz: das profundezas eu clamo a ti, ó Senhor. Irmãos, essa noite você pode usar esse Salmo 130. Deus, nas profundezas, na dificuldade eu peço socorro. Lá naquele vale eu peço socorro. Lá naquele vale eu ergo a minha mão. Pode ser que essa noite você esteja erguendo a sua mão aí na sua casa, nessas profundezas que você está, nessa dificuldade, pedindo socorro para Deus. Aleluia.
Então peça socorro. Essa é a palavra para o seu coração nessa noite. Mesmo depois da afirmação que ele via somente para os judeus, e ele ele não veio para os cachorrinhos. Olha a forma como Jesus se dirigiu a ela, não no sentido pejorativo de menosprezar ela, mas também de testar. O que essa mulher fez? Ela não desistiu, ela adorou. Olha o exemplo que nós devemos adotar para nossas vidas, irmãos. Ela poderia ter se achado que ofendida, podia ter virado as costas e ido embora, mas ela deu uma resposta que tocou o coração de Jesus. Ela adorou e ela pediu o quê? Ela pediu socorro. E ela diz, ele porém respondendo disse, não é bom pegar o pão e dar para os cachorrinhos. Mas ela disse, sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. A fé daquela mulher, que apenas uma migalha, apenas aquelas migalhinhas que caíram da mesa do Senhor, era suficiente o quê? Para alimentar a alma dela. E essa migalha é que salvaria a vida dela. Amém. Glória a Deus. Esse sentido do cachorrinho, queridos, quer dizer o seguinte: naquele tempo havia muita rivalidade entre o povo, os povos, e um povo costumava chamar o outro de cachorro. É o exemplo lá de 1 Samuel, capítulo 17, do 42 a 43, quando o gigante desprezou Davi, que era pequeno e ruivo. O povo judeu se achava naquele tempo superiores aos outros, mas aquela mulher, ela não parou, ela não amedrontou, ela foi e persistiu e adorou. Talvez essa noite você precise fazer isso, diante de Deus, diante das dificuldades, você precisa se prostrar, adorar e dizer, Senhor, socorre, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, como diz o Salmo 46, aleluia. Então Deus está presente nas nossas vidas, Ele é socorro para nós neste momento, aleluia. Eu quero dizer que um verdadeiro adorador adora o Senhor em todos os momentos da sua vida, não só nos momentos bons e favoráveis. A palavra diz que a hora vem, mas a hora vem, a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses os tais que o Pai está procurando, que diz lá em João 4:23. Queridos, adorar não é simplesmente vir à igreja, entoar um hino, tocar um bom instrumento de maneira afinada, não é somente cantar um coro junto com os irmãos. Sejam em momentos bons ou ruins, o cristão sabe que Deus está no controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da sua vida. Se a tua fé está amortecida, é bom você olhar para essa mulher. Essa mulher não orou para as barreiras, para a etnia, para a sua raça, para a resistência, para o menosprezo, mas ela foi até o Senhor, ela venceu esse obstáculo. Então vença esse obstáculo em nome de Jesus. E saiba que Deus está no controle da sua vida. Então confia no Senhor, que Ele cuida de todas as coisas e todos os detalhes da sua vida. Aleluia. Não somente você adora na bonança, mas muitas vezes temos que adorar em tempo de escassez, em tempos de privações, em tempo de dificuldade, em tempo de muita prova, em tempo de enfermidade, queridos. Nós precisamos também adorar, se alegrando em todo o tempo, sabendo que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Aleluia. Então Deus entra na tua casa para suprir todas as tuas necessidades. Apenas adore a Ele e peça, Senhor, socorre-me nessa noite. E Deus vai entrar com providência e socorrer a tua vida. Apenas levante a tua mão e diz, Senhor, eu estou aqui, estou precisando de um socorro teu. Aleluia. Devemos adorar pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Ele é o Senhor das nossas vidas. Adoração, querido, nós sempre falamos, é um estilo de vida, é um modo de vida. Então adore ao Senhor. Aleluia. Um verdadeiro adorador, ele busca o quê? Ele busca intimidade com Deus. Tem prazer nas coisas de Deus. Busca o quê? Busca a palavra de Deus. Ele busca traduzir e conhecer mais ao Senhor. E conhece ao Senhor através da sua palavra. Ao mesmo tempo ele busca em oração, e essa oração aumenta o quê? A intimidade e o relacionamento com o seu Deus, porque ele fala com o seu Deus. Você tem falado com Deus?
Você tem buscado a Deus? Você tem gasto tempo em oração com Deus? Se não tem, é tempo de orar, é tempo de adorar, é tempo de buscar a presença e um relacionamento com Deus. Relacionamento é conhecer um ao outro. Então conheça a Deus. Deus está esperando você para falar com Ele e você, com você também. Irmãos, as circunstâncias muitas vezes não podem influenciar a nossa adoração a Deus. Se você ouvir um sim, adore a Deus. Se você ouvir um não, continue adorando. Adore de maneira igual, pois Ele é digno e sabe o que é melhor para mim, e o que é melhor para você, e o que é melhor para nós. Às vezes temos que mostrar adoração em tempos de muita batalha. É isso que nós estamos passando nesses últimos tempos. Isso me lembra lá em Atos 16, 25. Quando Paulo e Silas estavam presos. Diz lá que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Orando, cantando hinos a Deus. E os outros presos o ouviam. Irmãos, Paulo e Silas não estavam no conforto da sua casa, numa igreja junto com os irmãos, mas eles estavam presos e acorrentados, num porão sujo, úmido. Mas eles estavam ali e lembraram que nós temos que adorar a Deus. O louvor, ele liberta. E o louvor, ele engrandece a Deus. O louvor rompe barreiras. O louvor é adoração. O louvor, ele quebra grilhões. Aleluia. Então aqueles dois homens de Deus, eles estavam ali no calabouço. E eles estavam orando. E eles estavam cantando. Irmãos, duas coisas, combinação. Olha que binômio maravilhoso. Orando e cantando. Então salmodia ao Senhor. Nessa noite, coloca um cântico. Deus vai colocar um cântico, como diz o Salmo 40. Ele vai te tirar do lamaçal, do charco de lodo, da situação que você está. E Ele vai te colocar sobre a rocha da vitória, em nome de Jesus. Irmãos, talvez nós podemos perguntar, como Paulo e Silas, como adorar, se não estamos recebendo o que estamos buscando? Como adorar, quando parece que Deus se cala diante do sofrimento? Como adorar a Deus em tempos de fartura é fácil, mas em tempos de provações, de tristeza, de enfermidade. Paulo e Silas, que eles estavam presos, a situação não era favorável para eles. No entanto, eles oravam e cantavam cânticos. Isso rompe as barreiras. Isso é contrário a tudo que nós conhecemos. Isso é fé, isso é certeza, isso é firme fundamento. Graças a Deus. Irmãos, no entanto, eles estavam orando porque eles receberam ali de Deus o quê? Um cântico. Então Deus coloca um cântico na sua boca nessa noite, nesse domingo, na sua casa. Um cântico de louvor, um cântico novo. E a Bíblia diz que os presos, outros, ouviam aquele cântico. Imagina o que aconteceu naquele calabouço. Vocês já sabem da história. Estremeceu, um terremoto, e ruiu todos os grilhões, aleluia. Então quando você canta e você adora, Deus quebra os grilhões aí dentro da sua casa, da sua família. Deus move a tua vida, Deus faz um milagre, e o milagre acontece, as pessoas são libertas, Deus abre porta, o céu se abre e Deus derrama a bênção sobre a sua vida, aleluia. Queridos, como entendemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito, como diz lá em Romanos 8, 28, podemos continuar firmes na sua presença, na presença de Deus, pois sabemos que Ele verdadeiramente tem cuidado de nós. Aqueles homens tinham certeza do seguinte, Paulo e Silas, que mesmo naquela situação, Deus tinha um propósito de levar ali àquela cidade de Filipos, e ali levar o evangelho ali para aquela pessoa, para aquele carcereiro fosse salvo, não só ele, mas ele e a casa dele. E quando você louva em tempos difíceis, Deus está salvando você e sua casa, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Esse é o segundo ponto, adore a Deus em qualquer circunstância. O terceiro ponto é o seguinte, quem tem fé, alcança a sua vitória, aleluia. A Bíblia diz lá em 1 João 5,4, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a sua fé, quando você tem fé, você alcança a vitória. Irmãos, quando Jesus viu a determinação daquela mulher, Ele reagiu e disse, mulher, grande é a sua fé. Imagina como seria fantástico, maravilhoso ouvir isso de Jesus. Quando Ele olhar para você e dizer,
como é bom ver a sua fé. Eu parei agora para ouvir que você está me pedindo socorro. E eu estou vendo determinação e fé no seu coração. Pode ser que nesse momento Jesus está parando aí na sua casa, porque você está pedindo socorro, e Ele conhece o seu coração, e Ele está dizendo: grande é sua fé, meu filho e minha filha. Eu parei essa noite para te atender o teu pedido. Grande é sua fé, porque ouvir isso, querido, do nosso autor e consumador da nossa fé, é coisa virtuosa e maravilhosa. E Ele diz: grande é tua fé, mulher, seja feito para contigo, como tu desejas, como tu crê. Que resposta Deus está dando hoje para a tua vida, querido? Seja feito como você está crendo e como você está pedindo, porque hoje eu estou vendo fé, e Deus está entrando com providência, os grilhões estão sendo quebrados na sua vida e na sua casa, está entrando cura, transformação e libertação. É como aquele povo que está trabalhando ali juntamente com Neemias, um povo que estava trabalhando e construindo ali. Quando Deus viu a fé daquele povo, Neemias, movido pelo Deus: não pare de trabalhar, porque Deus vai pelejar por nós. E aquele muro foi erguido. Então não pare, querido, porque Deus está pelejando por você, trabalhando por você, lutando por você nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. A mulher cananeia não fazia parte do povo, mesmo assim ela obteve a vitória e a bênção que almejava e buscava, que ela procurava. Tudo porque ela mostrou determinação e fé, uma fé que leva até a vitória. A Bíblia afirma que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Mas ninguém pode ser declarado vencedor de coisa alguma se não for através de uma luta, de uma determinação, de uma posição. Se levante diante de Deus, porque para buscar a vitória, às vezes é a competição. Para aquela mulher chegar, ela competiu com a multidão e com a resistência, e ela chegou até Deus. Ela disputava o lugar entre as pessoas, e ela foi até Jesus, e buscou e recebeu a bênção em nome de Jesus. Nesse mundo, querido, nós vamos lutar, nós vamos ter aflições, mas se nós temos fé, nós estamos firmes em Jesus, porque sabemos que em Jesus a vitória já é nossa. A Bíblia diz que em João 16:33, temos dito isso: para que em mim tenhais paz. Olha o que Jesus disse: no mundo tereis tribulações e aflições, mas tem de bom ânimo, tem de fé, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós venceremos em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, nessa noite, querido, que possamos ter fé como essa mulher, esse exemplo de fé dela, que mesmo não ouvindo o que queria, não desistiu. Ela se prostrou humildemente, ela se baixou, se curvou diante de Deus, perante Jesus, e clamou e obteve a sua vitória em nome de Jesus. Que você possa ter vitória nos exemplos dessa mulher, copiar os exemplos, colocar em prática a sua busca, a sua determinação, a sua oração e o seu relacionamento com Deus. Queridos, a Bíblia é cheia de exemplos de fé. A Bíblia é um manual sobre a fé. É a palavra de Deus que mostra que nós devemos ter fé, que nos fortalece. E a fé, a Bíblia diz lá em Romanos 10:17, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto tempo você não tem ouvido a palavra de Deus? Quanto tempo você não tem se debruçado nas promessas de Deus, meditado nela e buscado através da palavra de Deus? Tenha tempo a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, ore nesse tempo, busque de Deus. Aí a fé em Jesus Cristo nos traz o quê? Salvação, traz libertação, aleluia. A fé em Jesus Cristo nos traz cura. Quantas curas, quantas libertações na Bíblia, como essa. Também como a cura lá em Mateus 8, capítulo 8, no versículo 2 a 4, que é a cura do leproso. Quantos exemplos de pessoas determinadas pela sua fé de buscar ao Senhor. Queridos, se você quiser aprender sobre fé, leia o livro de Hebreus, capítulo 11. Ali tem uma galeria de pessoas conhecidas como heróis da fé. Ali diz o seguinte, que Abel, lá em Hebreus 11:4, ofereceu o maior sacrifício pela fé do que Caim. Enoque também andou com Deus, e Deus tomou para si, por causa da sua fé. Noé foi temente a Deus, obedeceu, teve fé,
e continuou construindo a arca. Pela fé você continua andando e tendo vitória em nome de Jesus. Também Hebreus 11:8 diz que Abraão, pela fé, ele ouviu a voz de Deus e creu na promessa, indo para uma terra que não conhecia, mas ele foi, obedeceu e teve o filho da promessa, Isaque, porque Deus é poderoso para fazer a obra em nome de Jesus. Pela fé, também lá diz Hebreus 11:11, que Sara concebeu um filho já em idade avançada. Então para Deus não há nada impossível, não há barreiras, tudo é possível para aquele que crê. Também diz lá que em Hebreus 11:21, que Jacó, mesmo morrendo em terra estranha, creu que os descendentes de Abraão, seu avô, seriam como a areia do mar e as estrelas do céu. Ele creu sem ver. Hebreus diz que ele abraçou a fé, ele abraçou a promessa sem ver, mas também recebendo no céu a herança e a possessão eterna. Aleluia. Em Hebreus 11:22 também diz o herói da fé, José, que José, próximo da morte, deu ordem a respeito dos seus ossos, que depois da sua morte, que quando Israel saísse, que retirasse ali seus ossos, levasse consigo para a terra prometida, que um dia aqueles ossos, ele tinha certeza que ele morresse, Deus era fiel para transportar todo aquele povo para a terra, e os seus ossos seriam enterrados lá na terra prometida. E assim aconteceu em Josué. Isso é demonstração de fé e de certeza diante de Deus. E eu quero também trazer um lembrete para você nesses tempos difíceis, querido, que Deus também tocou no meu coração em Hebreus 10:23, que diz o seguinte: nesse tempo difícil, um lembrete para mantermos nossa fé. Diz lá em Hebreus 10:23, guardemos ou retenhamos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, Ele é fiel, em nome de Jesus. Querido, nesse tempo difícil, tem que manter a nossa confissão de fé e a nossa esperança. Quantos já perderam a sua confissão de fé e a sua esperança? Uma confissão tem que ser inabalável, que não pode abalar, de fé no Jesus, e um Jesus vivo e poderoso. Aleluia. Deus envolve nossa esperança em suas próprias promessas, pois quem fez a promessa é fiel. Não é homem que fez, é Deus que te prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Ele não pode voltar atrás, Ele não pode negar a si mesmo, porque Ele é fiel naquilo que Ele te prometeu. A fé é baseada, nossa fé é baseada na fidelidade de Deus. Aleluia. Deus é fiel na sua vida. Glória a Deus. Hebreus 10:23 está dizendo o seguinte: mostra que a sua firmeza será determinante para a sua vitória. É isso que ele está mostrando. Você já experimentou segurar algo, e essa coisa que estava segurando, escapou das suas mãos, porque você não conseguiu segurar com firmeza? É isso que a palavra de Deus está falando. Segure com firmeza a tua fé em Deus, retenha, guarde a sua fé. O resultado é, aquilo que você tinha, se você não segurar firme, você vai perder por um descuido seu. Não descuide da sua fé nesse tempo difícil, querido. Preste atenção à frase que foi dita, guarde firme essa confissão. Isso quer dizer que a sua confissão de fé pode não estar tão firme assim. Isso pode impactar o resultado daquilo que você está almejando, esperando. Então retenha com firmeza, não vacile, não deixe a sua fé esmorecer. Busque a palavra, busque a firmeza na palavra de Deus. Quantos crentes estão esmorecidos e parando no meio do caminho? Quantos estão voltando atrás, queridos? Preste atenção, querido. A nossa crença em Deus e na obra de Jesus Cristo, feita lá na cruz por nós, tem que ser protegida e guardada e cuidada em todo o tempo. Pressão externa nós vamos sofrer a todo momento. Agora nós estamos sofrendo pressão, nós estamos sofrendo provações, querido. Não podemos aceitar os pensamentos de acordo com esse mundo, de acordo com o sistema mundano, porque é grande essa pressão. Então, nós estaremos sempre, remando contra a maré. Não dê ouvidos ao mundo, senão você está remando contra a maré. Então, tome cuidado a isso. A nossa responsabilidade é guardar algo muito valioso, que é a nossa fé. E ela não pode ser roubada em hipótese nenhuma. Sua fé e suas confissões devem ser a sua prioridade,
em nome de Jesus. Agarre firme, agarre os ensinamentos das promessas de Deus, da sua palavra, a palavra de Deus. Não deixe entrar em dúvida, desânimo ou engano. Não permita que o cansaço roube de você aquilo que é tão importante para a sua vida, a sua fé. Deixe um tempo para Deus, não esmoreça, fique firme, porque Deus é contigo. Hebreus 10, 25 também nos exorta o seguinte: não deixe a sua congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai se aproximando aquele dia. Está chegando o dia, querido. A igreja está se preparando, a igreja tem que estar preparada. A igreja está preparada para quê? Um grande evento, a volta de Jesus. Pode ser que Ele volte a qualquer momento. Então Deus quer ver uma atitude de fé. O Espírito Santo está movendo o seu coração para que você seja e fique vigilante e atento em nome de Jesus. Querido, a assembleia, a igreja, queridos, a comunhão são duas coisas, evidências que evidenciam a fé vital para prosseguirmos na obra de Deus. Então você precisa ter o quê? Comunhão. Você precisa estar com Deus, você precisa estar com os irmãos, você precisa estar atento. Querido, quando o zelo ele descai, então a fé nossa vacila. Então presta atenção. O desejo de manter a comunhão com os outros crentes também ele vai enfraquecendo. Não deixe vacilar a sua fé. O estímulo que ele faz no versículo 24 de Hebreus 10 é o seguinte: mostra a preocupação com os outros, com os irmãos. Isso se manifesta o quê? Na prontidão de se reunir, quando você está pronto para se reunir com os irmãos, queridos. Então mostra que você está com fé, mostra que você está atento à fé que você tem em Deus. Quando os cristãos se tornam mais fortes, queridos, ele exorta, tem que exortar mutuamente, um ao outro, ao quê? A buscar o serviço frutífero na obra de Deus. Então, querido, cuidado com a apostasia desses últimos dias, porque ela está armando o quê? Emboscada. Ela está o quê? Trazendo o quê? Ela está mostrando que quando essa apostasia está entrando na igreja, querido, ela está barrando a comunhão dos irmãos, ela está enfraquecendo os irmãos. Tome cuidado, querido. Então, mantenha a sua fé firme, cuide da sua fé, não deixe de congregar, não deixe de buscar a Deus, não deixe, se possível, de estar na igreja, se você pode, em nome de Jesus. Lembrei de um texto também que eu anotei aqui, lá em Apocalipse 3, o tempo nosso é curto, mas eu creio que Deus está mandando essa mensagem no seu coração e está fazendo um alerta. O seguinte, Apocalipse 3, do 7 a 13, vou abrir a palavra de Deus, abra aí também, se você pode, em Apocalipse capítulo 3, em nome de Jesus. Veja só o que diz em Apocalipse 3, ele diz o seguinte: ao anjo que está na igreja de Filadélfia escreve, isto diz o que é o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, o que fecha, ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eu sei eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, e aos que dizem judeus, que não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem, e prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam a terra. Presta atenção, querido, a mensagem que Jesus mandou às 7 igrejas, em especial a esta igreja, a 6ª igreja, a igreja de Filadélfia, a igreja quer dizer amor fraternal. Jesus, essa igreja, ela faz um elogio. O elogio a esta igreja é que ela é perseverante na fé. Então Jesus quer achar uma igreja perseverante, e ele instrui essa igreja, qual é a instrução? A guardar a sua fé. Não deixa que ninguém mine a sua fé. Não deixa que o diabo mine a sua fé. Não deixa que as heresias mine a sua fé. Não deixa que os obstáculos minem a sua fé, querido. Jesus deixa uma promessa para essa igreja, se ela manter firme na sua fé. É um lugar na presença de Deus, na Nova Jerusalém. Ele diz, eis que venho sem demora.
guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. Ele diz: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Para que a igreja de fé, querido, essa igreja precisa ter fé para essa igreja de Filadélfia, querido. A volta de Jesus para ela era um alívio. Aleluia. Se você puder estudar a igreja de Sardes, a volta de Jesus para ela era angústia, porque não estava preparada. A igreja tem que estar preparada com a fé verdadeira e atuante em Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele diz que: eis que venho sem demora, guardas o que tens. Igreja, irmão, guarda o que você tem, diz a palavra de Deus, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. O prêmio que Deus tem, a glória que Deus está reservada para você é grande, querido. Nada pode frustrar. Está guardado no céu, diz lá em 1 Pedro, mediante a nossa fé. Glória a Deus. Esta igreja sofreu o quê? Oposição à sua confissão de fé. Mas essa igreja, querido, essa igreja, Deus falou o seguinte, através de Jesus, através da mensagem que João ali pregou, que a porta aberta é a porta de oportunidade para testemunhar o nome de Jesus. A igreja está atuante, com a fé atuante. A igreja de hoje tem que ser como a igreja de Filadélfia, amor fraternal. Ela está firme na sua convicção e ela está testemunhando a fé em Jesus Cristo. Aleluia. É essa igreja de hoje. Essa igreja tem que testemunhar e pregar o evangelho da salvação e da libertação. Aleluia. Tem oposição, mas ela está firme. Essa igreja, ela é fiel a Cristo. E Cristo, então, promete uma porta aberta. É a oportunidade para testemunhar o evangelho. Porque a igreja de Filadélfia, querido, guardou a palavra de Jesus. Com paciência e resignação, ela pode estar confiante de que será poupada, será guardada na hora da provação que há de vir sobre todo esse mundo. O mundo está sendo provada, mas a igreja fiel, que é fiel, está sendo guardada por Senhor, está sendo guardada até a vinda de Jesus Cristo, diz no versículo 10. Nada, querido, nos separará do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma, diz lá em Romanos 8,39. E assim, à medida que ele segura a sua firmeza, a sua coroa, é seu prêmio, são encorajados a orar o quê? Adiante e o futuro. O nosso futuro é para frente, é para cima, é para o céu. Aleluia. Quando eles todos, aqueles que compartilham a sua fé, um dia, querido, nós todos, pela nossa fé, nós estaremos habitando na presença de Deus e habitando para sempre com Ele. Aleluia. Então essa igreja de Filadélfia é uma igreja o quê? Abençoada, porque ela é fiel. Não importa o que aconteça, não importa a dificuldade, essa igreja é fiel. Glória a Deus. Então fique firme. Essa igreja é fiel. Ao contrário da igreja de Filadélfia, que era uma igreja morna, era uma igreja que não tinha elogios. Era uma igreja que era morna, a igreja de Laodiceia. Não seja como a igreja de Laodiceia, seja a igreja de Filadélfia, que guarda a sua fé, persevera na fé e receba a vitória, um lugar na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, querido, neste momento. Você que está na sua casa, você receba a bênção agora. Erga a sua mão. Senhor, em nome de Jesus, nós pregamos a palavra sobre a fé e a perseverança da mulher cananeia. Nós pregamos sobre aqui, Senhor, esta igreja de Filadélfia, a perseverança dessa igreja de guardar a Tua palavra e a porta que Deus está abrindo. Eu creio que pela fé meu irmão está recebendo a bênção agora, levantando a mão, pedindo socorro e o Senhor atendendo agora as suas necessidades. Então Deus entra com providência agora, entra com cura, com transformação e libertação agora.
Traz, Senhor, à tona aquilo que não existe, porque o Senhor é Deus Criador. Traz cura, traz bálsamo, traz libertação, Pai. Traz vitória para esse irmão, para essa irmã. Leva cura, Senhor. Leva provisão para essa mesa, para essa casa. Leva paz e leva salvação. Em nome de Jesus. Aleluia. Erga seu cartão da família, porque hoje é dia da família orarmos. Aleluia. Deus, mais uma vez nós erguemos nosso cartão da família com os nomes. E nós suplicamos e pedimos ao Senhor: Senhor, salva a nossa família, Pai. Salva a nossa casa. O Senhor diz: crê no Senhor Jesus Cristo, ser salvo tu e tua casa. Então nós cremos na tua providência e teu poder nessa noite. E nós recebemos do Senhor a resposta de salvação. Envia salvação, envia poder, envia libertação para nossa casa e nossa parentela, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que vocês possam estar abençoados com essa palavra, que vocês possam receber de Deus toda a abundância e a graça, e ter uma vida firme no Senhor, que você receba todos os benefícios do Senhor. Lembre-se, se você faz o plano, mas a última palavra é de Deus, como diz Provérbios 16:1. Que Deus possa te abençoar grandemente, e eu quero com a palavra final te abençoar em nome de Jesus, com a bênção do Senhor sobre a sua casa que está ali, aqui em Isaías 44, que eu gosto muito, versículo 3, que o Senhor derrame sobre a sua vida e sobre a sua casa agora, derrame o poder, derrame rios sobre a terra seca, derrame o seu espírito sobre a tua posteridade e a bênção sobre os seus descendentes em nome de Jesus, amém? Seja abençoado, seja vitorioso em nome de Jesus. Guarda a tua fé, a tua coroa, para que ninguém tome, e seja vitorioso em nome de Jesus. Amém.